Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente com as principais informações do Brasil e do mundo. Informação e análise a quente, sempre às 5 horas da tarde, novo horário do noticiário aqui do ICL. E sempre com a gente também, diretamente da redação do ICL, Laura Couto com a atualização das notícias. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. E boa tarde para você que mora nesse país em que o ex-presidente Jair Bolsonaro, perto de virar réu, está cada vez mais perto de ser julgado pelo Supremo e está avançando nas articulações para arrancar uma anistia na Câmara dos Deputados. Vamos falar já sobre esse assunto, porque agora temos notícia que chegou fresquinha, faltando 5 minutos para a gente entrar no ar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acaba de liberar, está aqui a manchete, acaba de liberar para julgamento a denúncia do Procurador-Geral da República contra Bolsonaro e mais 7 acusados pela trama golpista. Atenção, né? A primeira parte desse trâmite, então, já aconteceu. Eles foram denunciados, apresentaram suas defesas. A Procuradoria disse, não, pode manter, e o Alexandre de Moraes liberou para julgamento. Quem é que vai a julgamento neste núcleo? O núcleo mais importante do golpismo está aqui na nossa tela, chamado núcleo crucial do golpe, como diz a Procuradoria-Geral da República. Inclui, no centro, Jair Bolsonaro e, como importantes assessores do golpismo, segundo a Procuradoria-Geral da República, General Augusto Heleno, Anderson Torres, Almirante Garnier, Alexandre Ramagem, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, né, ex-chefe do Exército, Walter Braga Neto, que foi vice na chapa de Bolsonaro, foi também ministro e era um dos principais articuladores do golpismo, segundo a Polícia Federal, e Mauro Cid, o ajudante de ordens, que fez a delação premiada e entregou boa parte desse esquema. Um pouco antes de Alexandre de Moraes tomar essa decisão, que saiu agora, um pouco antes a Procuradoria tinha se manifestado a favor do recebimento das denúncias. Está aqui na manchete do iclnoticias.com.br. PGR defende tornar réus Bolsonaro, Augusto Heleno e outros implicados no golpe. Isso significa que a PGR considerou que as investigações reúnem elementos suficientes para tornar réus esses nomes aqui que eu trouxe agora há pouco. Vale lembrar que todos eles entregaram suas defesas até a sexta-feira passada. A Procuradoria já respondeu e a Laura vai explicar então melhor para a gente. Laura, o que acontece a partir de agora, o que a Procuradoria entendeu destas defesas apresentadas pelos réus? Rodrigo, segundo a Procuradoria, apesar da argumentação das defesas dos denunciados, a denúncia deve ser acolhida porque ela atende todos os requisitos. Já os advogados dos acusados negaram a participação dos investigados no planejamento do golpe. As defesas ainda apresentaram questões para pedir a rejeição da denúncia da PGR, a gente tem uma arte aí para ilustrar. Eles disseram que o STF não é o foro competente para julgar o caso, que não tiveram acesso a todas as provas e que a PGR não apresentou provas que confirmem os crimes imputados. Mas a PGR respondeu que apontou que todas as alegações dos advogados das defesas são improcedentes. Rodrigo? Muito bem, então a Laura traz aí o resumo para a gente. Tudo isso aconteceu hoje, né, Laura? Por isso que a gente fala ICL urgente. A Procuradoria se manifestou, o Alexandre de Moraes já encaminhou para julgamento. Agora está nas mãos do ministro Zanin, Cristiano Zanin, que deve marcar a data do julgamento. Atenção, por enquanto não é aquele julgamento final, é só, entre aspas, só, né? Só para decidir se acolhem ou não. E a hora que eles decidirem que acolhem, aí sim Bolsonaro e os outros aqui virão réus. Por isso que a nossa manchete de hoje é quase réu, está faltando pouco. Agora o Zanin deve marcar e a primeira turma do STF vai decidir. Já tem os argumentos da defesa, a Procuradoria já se manifestou, faltam falar os 5 juízes. O próprio Zanin, Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Flávio Dino, compondo a primeira turma, tomam a decisão e aí Bolsonaro e seus asseclas do golpismo virariam réus. Certamente vão virar réus nas próximas semanas. Bem, vamos ao assunto que eu trouxe logo na abertura aqui do ICL Urgente. Enquanto Bolsonaro caminha
rapidamente para se transformar em réu no Supremo, caminha também um grande acordão na Câmara dos Deputados. E é a manchete trazida na coluna de Mônica Bergamo, jornalista, colunista da Folha de São Paulo. Olha só, Bolsonaro consegue o apoio de partidos para a anistia e governo Lula entra em alerta. Apuração da Mônica Bergamo. O que ela traz nesta matéria, eu vou resumir para vocês, também matéria publicada agora há pouco. O governo Lula entrou em alerta com a informação de que Bolsonaro já conseguiu apoio suficiente para aprovar uma lei de anistia para os atos golpistas. O projeto precisa ser aprovado por 257 dos 513 deputados federais. Para o PT, as lideranças do PT dizem que o número já está muito próximo ou até já foi alcançado nas negociações. A oposição afirmou à coluna de Mônica Bergamo que ainda não tem certeza absoluta. A meta é amarrar o apoio de 280 deputados para ter uma margem aí, traições de última hora, etc, etc, etc. Então, importante registro, o Bolsonaro vai caminhando para virar réu e a direita, o PL, com apoio de outros partidos da direita, União Brasil, PP, Partido Progressista e outros, tentam encaminhar um projeto de lei de anistia que, segundo a apuração da Mônica Bergamo, teria chance sim de passar na Câmara e a gente, pelo que está acompanhando, dificuldade maior é passar no Senado. O presidente do Senado já disse que não topa, nesse momento, falar num projeto de anistia para os golpistas e que favoreceria, claro, Jair Bolsonaro. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre as notícias do Brasil, porque hoje foi um dia de movimentações muito importantes na agenda internacional, nesta tarde. Então vamos a algumas das notícias dessa tarde. O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou hoje em coletiva de imprensa que concorda com as propostas apresentadas de um cessar-fogo de 30 dias. Tá aqui, eu vou trazer aqui para o nosso telão. Putin diz apoiar a ideia de um cessar-fogo com a Ucrânia, mas ele disse também que quer discutir melhor os termos do acordo com os Estados Unidos. Ele ressaltou que qualquer acordo de longo prazo deve levar em consideração a soberania da Rússia sobre seu território. O que ele quer dizer com isso? Vamos traduzir a fala do Putin. A Ucrânia, depois de ter sido invadida no leste, conseguiu avançar sobre uma pequena porção do território russo, em torno de Kursk, cidade russa. Os ucranianos invadiram. O que o Putin está tentando é expulsar os ucranianos para não precisar negociar essa retomada de território, não precisar colocar isso na mesa, que daí ele fica em posição de fragilidade. Então o que ele quer é expulsar os ucranianos e aí sim vai para a negociação de um cessar-fogo final com os ucranianos. Olha, ele falou numa coletiva, a Laura Couto tem destaque para trazer sobre essa fala de Vladimir Putin. Ele citou até o Brasil, não é isso, Laura? É isso mesmo, Rodrigo. Na fala que ele fez na coletiva de imprensa, o presidente Putin agradeceu ao Brasil pela participação na mediação do conflito com a Ucrânia. Ele disse, abre aspas, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por estar dando tanta atenção ao conflito na Ucrânia. Muitos líderes, o presidente da China e o presidente do Brasil, dedicaram muito tempo a essa questão. Nós todos somos gratos a eles por isso. Outro destaque que eu queria trazer para você, Rodrigo, é que hoje o presidente Trump também se pronunciou a respeito disso. Ele afirmou que a declaração do Putin foi promissora, mas incompleta, e que ele reiterou que ele quer ver um cessar-fogo na Ucrânia. Muito bem, Laura. A gente tem um trecho até da coletiva do Putin. É claro que nós não vamos passar aqui em russo, porque acho que pouca gente vai entender em russo, mas chama a atenção, ele ter agradecido diretamente ao presidente Lula. Vocês se lembram que quando o Lula se posicionou no começo da guerra da Ucrânia, ajudou, participou de articulações, alguns o chamaram de anão diplomático. Anão diplomático. A direita, os bolsonaristas. E hoje, na hora em que o Putin foi falar, ele agradeceu ao Trump, agradeceu à China, à Índia, Brasil e África do Sul. Então, que anão diplomático é esse que foi citado nesta coletiva que está aqui na tela, em que o Putin se manifestou topando o cessar-fogo, mas dizendo que quer estabelecer mais alguns critérios para terminar a negociação. É importante a gente frisar
este ponto, né? Como a extrema-direita brasileira também aposta, entra em cada roubada, né? Faz essa aposta e transforma o Putin é o inimigo e o Trump é o amiguinho. E agora estão o Trump e o Putin juntos, né? Para colocar fim à guerra da Ucrânia. Bem, o Trump hoje falou mais, hein? O Trump fez essa declaração falando, que bom, o Putin então vai topar os nossos termos para o cessar-fogo, mas o Trump, de um lado então, tenta terminar o conflito lá na Ucrânia, mas de outro, aumenta o tom, sobe o tom e traz muita preocupação, porque ele pediu que o Pentágono prepare planos para sua ideia de retomar o controle do Canal do Panamá. A notícia da rede NBC. Atenção, o Trump pediu que o Pentágono, ou seja, as Forças Armadas dos Estados Unidos, preparem planos concretos para a retomada do Canal do Panamá. É gravíssimo. O objetivo é aumentar a presença militar para diminuir o que o Trump considera influência excessiva da China no Panamá, né? Tanto o Panamá quanto a China negam que haja qualquer interferência estrangeira por lá e, aliás, o Panamá é um país soberano, mas os Estados Unidos não consideram assim. O Trump fala abertamente que, se necessário, vai invadir o Panamá. Vamos lembrar que esta informação de hoje, que é da NBC, uma das maiores redes de televisão dos Estados Unidos, né, retoma declaração do próprio Trump. Ele fez um discurso no Congresso dos Estados Unidos falando sobre isso. Vamos relembrar um trecho aqui, está com legenda. Se você estiver nos ouvindo, vale a pena então olhar para acompanhar as legendas na fala de Donald Trump. It will have a huge impact. To further enhance our national security, my administration will be reclaiming the Panama Canal, and we've already started doing it. Just today, a large American company announced they are buying both ports around the Panama Canal and lots of other things having to do with the Panama Canal and a couple of other canals. É a fala do Trump. Só para trazer um pouco de contexto histórico, né? O território do que hoje é o país Panamá já pertenceu à Colômbia. E lá na virada do século XIX para o século XX, os Estados Unidos incentivaram a independência desta parte da América Central, que pertencia à Colômbia, justamente para criar um país menor que pudesse estar sob a influência dos Estados Unidos e ter livre acesso ao Canal do Panamá, que é importantíssimo para os Estados Unidos, para o mundo inteiro, na verdade, mas para os Estados Unidos, para a ligação entre costa leste e costa oeste, os navios passando por ali. Esse é o contexto. Então, os Estados Unidos ajudaram, incentivaram na independência do Panamá e hoje querem acabar com a independência do Panamá, porque ele se aproxima, segundo o Trump, da China. É uma notícia para a gente ficar muito atento e gera realmente muita preocupação aqui, próximo da gente, né, na América Latina. Falando em América Latina, vamos retomar o noticiário sobre a Argentina. Atenção, o fotógrafo Pablo Grillo, que foi atingido na cabeça por uma bomba de gás lacrimogêneo durante manifestação na Argentina, nesse momento luta pela vida na emergência de um hospital em Buenos Aires. É a manchete do Página 12, um dos principais jornais argentinos. Está aí o fotógrafo caído no chão, logo depois de ser atingido. Sabe aqueles lançadores de bomba de gás lacrimogêneo? Olha aí, ó. A polícia lançou, o fotógrafo estava ali acompanhando as manifestações que aconteceram em Buenos Aires e o projétil atingiu a testa, a cabeça do fotógrafo Pablo Grillo. A gente tem a manchete e tem as imagens. Olha de novo, as imagens são muito chocantes. Ele estava agachado atrás de uma barricada, fazendo trabalho jornalístico, e a polícia de Milei atirou diretamente contra a cabeça desse fotógrafo. Ele foi levado às pressas para um hospital de Buenos Aires. Isso aconteceu ontem à noite, né? Foi uma manifestação gigante nas ruas de Buenos Aires e o fotógrafo segue internado. Daqui a pouco a gente vai trazer a atualização. Aliás, saiu agora há pouco, né? Nós temos aqui a atualização sobre o estado de saúde. Olha só, ele passou por uma cirurgia, permanece em tratamento intensivo e, infelizmente, ainda em estado crítico. Os médicos conseguiram baixar a pressão intracraniana e reconstruir parte do tecido danificado, já que houve até perda de massa cerebral.
Olha que situação, que imagem chocante, o país, a Argentina, em chamas. Laura, traz para a gente o contexto. Essas manifestações aconteceram ontem, hoje ainda tem muita gente na rua, lá na Praça de Maio, no centro de Buenos Aires. Explica melhor para a gente o contexto e depois a gente vai trazer outras imagens do que houve ontem lá nas ruas de Buenos Aires. Rodrigo, a manifestação de ontem é uma série de protestos semanais que vem acontecendo há anos na Argentina toda quarta-feira. Os aposentados principalmente reivindicam reajuste nas pensões, o retorno do subsídio dos medicamentos e a prorrogação previdenciária que se encerra no fim de março e permite a aposentadoria de quem não completou 30 anos de contribuição. O protesto de ontem foi o mais violento até agora, desde que o Milei assumiu o governo. Foram mais de 150 pessoas presas durante o protesto e 20 pessoas foram reportadas feridas. O governo Milei se pronunciou na manhã desta quinta-feira. O chefe de gabinete da nação argentina, Guilherme Francos, considerou o ataque que fraturou o crânio do fotógrafo um incidente muito lamentável que o governo tentará esclarecer. Ele também deu a entender que esses tipos de incidentes geram essas consequências, esses acidentes imprevistos, foi o que ele classificou. O funcionário do governo do Javier Milei também atribuiu os distúrbios de quarta-feira a grupos políticos que usam a violência como instrumentos, Rodrigo. Laura, importante a gente dar o contexto. Você falou, toda quarta-feira, manifestação dos pensionistas aposentados, jubilados, né, como eles dizem lá na Argentina, são os aposentados e aposentadas, muitas senhoras a gente viu, aí tem as imagens, isso aqui já é depois dos protestos, o pessoal foi protestar na frente da Casa Rosada pela ação criminosa, em alguns momentos, da polícia de Milei. Né? Dá o contexto que dessa vez, além dos aposentados, grupos sindicais, as torcidas organizadas de vários times de futebol na Argentina também foram para a rua. Participaram, torcida do Boca, torcida do River, torcida do Racing, os clubes tradicionais que a gente está acostumado a ver aí no futebol. Né? Tem uma mobilização política também que envolve as torcidas, os hinchas, como eles falam. E isso fez com que a mobilização crescesse, ficasse ainda maior nesta quarta-feira. O governo do Milei, que não admite oposição, que disse logo que tomou posse que usaria a violência para impedir obstrução de ruas, usou mesmo. O assessor aí do Milei, você trouxe a fala dele, a incidente, acidente, mas há uma política da violência insuflada pelo próprio Milei e pela Patrícia Bullrich. Patrícia Bullrich é a principal, esse aqui é outro, né? É o ministro aí que falou, que você trouxe agora há pouco a fala dele. A Patrícia Bullrich é a ministra da Segurança, é a ministra que cuida da polícia. E ela é linha dura, ela justifica os ataques. A gente tem uma imagem aqui de uma senhora que foi atacada pela polícia, porque quando você vê o presidente falando que é para descer a pancada, o policial se sente liberado lá na ponta. Olha aí, peraí, vamos ver de novo, que acho que ela estava ali paradinha, o policial vem e empurra, olha aí. Tá vendo? Ela bateu fortemente com a cabeça na calçada. Nós estamos falando de uma mulher de 87 anos, Beatriz Bianco, de 87 anos, protestando pelo direito de ter as aposentadorias reajustadas lá na Argentina. Né? A gente está acostumado a ver protesto na Argentina, é uma tradição, os sindicatos são muito fortes, ou pelo menos eram, né? A tradição do peronismo. Agora, governo que age com a violência que o Milei está agindo, poucas vezes em tempos recentes a gente assistiu. Talvez só lá nos anos 70, pouco antes da implantação da ditadura militar da Argentina. Agora é importante porque mostra que há resistência, né? Tem um caminho para resistir. Né? O povo está na rua, o povo lá em Buenos Aires está na rua se manifestando, infelizmente, com algumas vítimas, e a vítima mais grave é esse fotógrafo que a gente trouxe aqui no começo das transmissões. O Milei vai se desgastando, e um sinal importante que chega. Até a notícia, quem me alertou para isso foi o nosso colega Rogério Tomás, jornalista brasileiro que acompanha muito os assuntos da Argentina. A vice-presidenta do Milei tentou se afastar do governo. Ela procura se diferenciar do Milei, como diz aqui a manchete do Infobae. Villarruel voltou a se diferenciar do Milei, criticou a violência e disse que a marcha que aconteceu, a marcha dos aposentados, é um exercício livre da democracia. Com isso, ela se diferencia do Milei e dos principais ministros que estavam dizendo, isso aí é coisa de manifestante, de surdos são os esquerdistas, isso é coisa de esquerdista e tal. A gente viu a polícia empurrando aquela senhora ali. Aquilo é covardia
né, justificada e legitimada por um governo de extrema-direita. E a Villarruel, ela é de direita também. Mas a hora que ela se pronuncia tentando se diferenciar do Milei, é um sinal de que o governo começa a viver momentos perigosos, né? Ela se apresenta assim, olha, se vocês estão achando que está exagerado demais o Milei, quem sabe, derruba o Milei e fica para mim. É o recado que passa a vice-presidenta da Argentina. Vamos seguir acompanhando no dia de hoje, certamente no ICL Notícias segunda edição, vamos trazer mais atualizações sobre a violência na Argentina e os desdobramentos para o governo Milei. Voltamos ao Brasil, minha gente. Voltamos ao Brasil, porque hoje a nova ministra de Lula, Gleisi Hoffmann, que foi presidenta do PT, ela falou sobre o episódio em que o Lula, ao apresentá-la, né, falou que estava nomeando uma mulher bonita para dialogar melhor com o Congresso Nacional, foi criticado por isso, né? Foi criticado, foi visto como uma frase machista, mas os bolsonaristas, mais uma vez, usaram esse episódio para fazer ataques de conotações sexuais à Gleisi, ao companheiro dela, o Lindbergh, e ao Lula, né? Ou ao que disse o Gustavo Gayer, que foi o bolsonarista que partiu para o ataque. Deixa eu ver se entendi. O Lula humilha e trata a Gleisi como um objeto. Ninguém do PT sai em defesa dela, eu saio em defesa da Gleisi, condenando a fala do Lula. Todo o PT parte para cima de mim. A gente tem outros trechos do Gayer, não tem? Em que ele, inclusive, faz o ataque de conotação sexual. Esse aqui é o mais leve. Olha aí, ó. Lindbergh Farias. Você vai mesmo aceitar que o seu chefe ofereça a sua esposa para o Hugo Motta e o Alcolumbre como se fosse um cafetão oferecendo uma garota de programa? Sua esposa sendo humilhada pelo seu chefe e você vai ficar calado? Gustavo Gayer, naquele nível baixíssimo de sempre dos bolsonaristas. Não sei se tem mais uma mensagem, acho que tinha uma terceira, mas essa aqui já bastou para mostrar o tipo de ataque que eles fizeram. E aí a Gleisi Hoffmann foi, né, para a imprensa e se manifestou sobre esses ataques da extrema-direita com conotação sexual. O Gayer chegou a dizer que ficava imaginando uma relação tripla entre ela, o Lindbergh, o Alcolumbre, uma baixaria daquelas. Vamos ver o que disse a Gleisi Hoffmann respondendo à baixaria, aos abusos e aos ataques dos bolsonaristas. E o presidente Lula tem um histórico que o credencia junto aí à luta das mulheres por espaços de comando e política. Foi o presidente que incentivou uma mulher a ser presidente da República, o presidente que incentivou uma mulher a ser presidenta do seu partido, o que nomeou presidentas da Caixa, do Banco do Brasil, STM, que mais nomeou ministras. Esse histórico do presidente desculpa. Agora, o que eu fico indignada é com a extrema-direita. Fico indignada com os bolsonaristas que utilizam disso, entendeu, para fazer um jogo baixo, sujo, sórdido, quando na realidade eles, sim, ele, Bolsonaro, sempre foram contra as mulheres, sempre foram discriminatórios, sempre foram misóginos e machistas. Isso a gente não pode aceitar, isso vai ter resposta ao... O áudio estava um pouco baixinho, mas acho que vocês conseguiram entender, né? Ela disse que o Lula é o presidente que mais deu espaço para as mulheres, apoiou a eleição de uma mulher, a Dilma, indicou ministras para o Supremo Tribunal Federal, indicou uma mulher para presidir o PT, a própria Gleisi, e que ela acha que então esses ataques contra o Lula não têm cabimento e que ela chamou de ataques sórdidos, esses sim, promovidos pela extrema-direita, oportunistas que não têm moral para falar sobre esse tema. É a resposta de Gleisi Hoffmann à extrema-direita que tentou, né, aproveitar esse episódio para fazer ataques pessoais, na verdade, né? Ataques de conotação sexual, machista, sem nenhum limite, como esse Gustavo Gayer, esse deputado do PL lá de Goiás. Bom, vamos falar ainda de política, estamos ainda em Brasília, né? Vocês estão acompanhando os episódios das emendas, as emendas parlamentares. Tem 3 deputados do PL acusados e investigados por corrupção. E aí, o Dino, Flávio Dino, que aparece aqui na tela, barrou esses abusos das emendas e disse que o Congresso tinha que fazer uma regulamentação para se controlar melhor o dinheiro que é mandado nas emendas e não ter espaço para essa corrupção que estava rolando com as emendas. Bom, o anteprojeto, né, que o Dino exigiu que o Congresso faça, esse anteprojeto, que promete dar mais transparência às emendas, pode ser votado ainda hoje. Luísa Vilela está acompanhando tudo pelo ICL e pode trazer a qualquer momento mais informações para a gente. Mas o anteprojeto tem uma brecha que permite que os autores
continuem escondidos. É o que está aqui na manchete no nosso site. O projeto do Congresso sobre transparência dribla o STF e tem brecha para esconder os teus autores, né? Esse projeto parte de um acordo após uma série de embates com o Flávio Dino, que chegou a criticar o que chamou de balbúrdia. Ele foi até delicado, né? Porque é bem mais do que balbúrdia. Mas o Dino chamou de balbúrdia do orçamento criada através desses procedimentos. Laura Cotcho, direto da nossa redação, atualiza para a gente esse tema. Por favor, Laura. Rodrigo, a proposta ainda não foi protocolada formalmente, mas ela permite que os parlamentares façam indicações por meio de suas bancadas partidárias. Ou seja, vai constar apenas a assinatura do líder da sigla e não vai identificar o autor original, como você mencionou. Além disso, vai ser criada uma secretaria especial do orçamento que deve assessorar os parlamentares sobre esse tema. Mas o texto não deixa claro como que vai ser composta essa secretaria e nem qual órgão ela vai estar subordinada. Rodrigo. É importante, então, por isso que há aí um espaço aberto para continuar a balbúrdia. Laura, a Heloísa Vilela gravou uma entrevista com um dos deputados da esquerda, do PSOL, o Chico Alencar, e ele traz a opinião dele sobre esta tentativa de um acordão que desrespeita o que o Supremo trouxe como uma necessidade de transparência para o orçamento. Vamos ouvir o que diz Chico Alencar para a Heloísa Vilela. Nosso dever aqui, pelo que foi exigido corretamente pelo Supremo, era definir com clareza essas responsabilidades, essa transparência e essa rastreabilidade. Aí falar assim, não, o problema eu indico a emenda, não preciso ter o meu nome ali, porque vai que na sua execução haja corrupção. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, o que está se estabelecendo, na verdade, é a cristalização das emendas como elemento de reprodução de mandatos, de curral eleitoral, de clientelismo. Por isso que eu digo que é um retrocesso do ponto de vista da ideia da república e da separação dos poderes até. O Chico Alencar desenha para a gente aí. Laura Cotcho, me avisa aqui que tem atualização de agora, é isso, Laura? Exatamente, Rodrigo. A Heloísa Vilela acabou de me avisar que já foi aprovado, a Câmara já votou e a Secretaria caiu. O Congresso Nacional aprovou as regras para indicação das emendas parlamentares ao orçamento. No N2, a Heloísa Vilela deve explicar um pouco melhor sobre essa votação, mas, enfim, o Congresso aprovou o projeto de resolução que modifica as regras do funcionamento dessa comissão para adequar o texto do plano que vai acertar os poderes para a execução das emendas parlamentares sobre esse orçamento. Rodrigo. Vamos aguardar, então, a Heloísa Vilela. O importante, o principal. Foi aprovado o projeto. Laura, ainda não está muito claro, né? Porque acabou de acontecer, a Heloísa acabou de avisar aqui para a gente, não está muito claro se o Congresso modificou esse projeto, em que termos que modificou. Vamos aguardar no ICL Notícias, segunda edição, daqui a pouquinho, mais informações sobre esse fato que acabou de acontecer lá em Brasília. Voltamos para o noticiário internacional, porque o Donald Trump produz todos os dias uma tempestade de fatos novos. A gente viu hoje. Ele já tinha falado de invadir o Panamá, hoje liberou notícia de que não, faz um plano para ocupar militarmente o Panamá, sobe tarifa, adia para a semana que vem, volta, sobe de novo, enfim, todo dia uma notícia nova, faz parte desse método da extrema-direita. A gente viu também no governo Bolsonaro como é que isso funcionava, né? É uma tempestade, as pessoas começam a responder um fato e ele lança outro. Bom, a gente hoje teve mais duas atualizações aqui envolvendo o Trump. O presidente dos Estados Unidos diz que vai taxar em 200% vinhos e champanhes importados da Europa. Porque nós mostramos ontem aqui que a Europa, em retaliação à subida de tarifa dos Estados Unidos contra os produtos europeus, ia taxar também os produtos norte-americanos. Agora eles vão taxar o vinho, né? Está ameaçando taxar em 200% os vinhos se a União Europeia não retirar a tarifa de 50% sobre o uísque dos Estados Unidos. Então é a guerra da bebedeira. Vinho contra o uísque, né? Donald Trump apresentando esta ideia. A Comissão Europeia diz que se entrarem em vigor estas medidas últimas aí do Trump, eles vão retaliar mais uma vez, com 28 bilhões de dólares de tarifas contra os produtos importados dos Estados Unidos. Laura, essa não foi o único fato que o Trump gerou no dia de hoje, né? De um lado, economia, de outro lado, no campo do chamado comportamento, ou da política e da perseguição, a gente pode dizer assim, não é?
Pois é, Rodrigo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou a sua própria rede social Truth Social para republicar a imagem de um triângulo rosa invertido coberto com um sinal de proibido em vermelho. Esse sinal é conhecido como um símbolo da era nazista de perseguição aos homossexuais. A imagem foi postada pelo presidente, estava com destaque em um artigo de opinião do colunista Jeremy Hunt, do jornal conservador de Washington Times, e foi republicado pelo presidente nessa rede social Truth Social. Vale lembrar que o Trump já assinou diversas ordens que afetam negativamente a comunidade LGBT, como proibir pessoas trans de até mesmo comporem o exército norte-americano. Rodrigo. É o chamado apito do cachorro, né? Usando o símbolo nazista. Eles já fizeram saudação nazista e agora usam o símbolo nazista de perseguição aos homossexuais. É muito grave, é o destaque aqui que a gente tem na tela, na manchete do G1. Helga, eu chamo o Pessoal, a gente vai ficando por aqui, o ICL Urgente fica por aqui. Daqui a pouco a Gabi Varela e o Chico Sá chegam para apresentar a ICL Notícias segunda edição com a atualização de todas essas questões ligadas ao Trump, bolsonarismo, etc. Olha lá, Laura, já ao lado da Gabi, né? Na nossa redação, a Gabi já está pronta, pelo visto, né? Gabi, já está pronta, Gabi? Já está tudo pronto por aqui. Estamos com notícia quentíssima para entrar ao vivo, né, Chico? Ah, o Chico está ali do lado. Chico, vem mais para cá. Vem, Chico. Ser visto. Aí, ó. Agora sim. Tudo pronto. Muito bem. Então venham. E Série Notícias segunda edição começa em 1 minuto e meio e logo mais eu também vou para o estúdio para acompanhar, né, o Chico e a Gabi Varela. ICL Urgente volta amanhã às 5 horas da tarde. Valeu, gente. Muhammad Ali não foi só o maior atleta do nosso tempo dentro dos rings. Ele foi o maior atleta dentro e fora dos rings. Ele se recusou a ir a uma guerra para lutar por um país que maltratava seus irmãos negros. Ele lutou contra o racismo. Ele lutou contra todas as injustiças e, por causa disso, perdeu seu título, perdeu dinheiro, mas não perdeu a honra, a dignidade e gravou seu nome para o resto da história. No dia 16 de março, um domingo às 8 horas da noite, o ICL traz para vocês a história da lenda do boxe Muhammad Ali, contada por sua filha mais velha. Uma história com detalhes inéditos, nunca antes contado em nenhum programa no mundo. Para você não perder esse encontro histórico do ICL, clique no link aqui embaixo e se inscreva gratuitamente. Chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder esse evento. Até o dia 16.